Então, essas grandezas físicas que a gente vai chamar aqui de para fazer essa análise quantitativa, são essas daqui que eu vou mostrar para vocês. Todas elas, você precisa de um número e de uma unidade, tá? Então, hoje a gente vai dar uma olhada no volume, vai lembrar o que é, massa, densidade, pressão e temperatura. Todas essas grandezas elas estão relacionadas com a matéria, né? Se você observar essa rocha aqui, essa rocha ela pode ser analisada usando todas essas grandezas físicas aqui. A gente tem que saber qual é o volume, a gente pode saber, na verdade, qual é o volume dessa rocha, qual é a massa dela, qual é a densidade, a pressão que ela está sofrendo, né, no nível aí em relação ao nível do mar, a temperatura, onde ela está, no ambiente que ela está. Nós temos o que chamamos aqui de Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Esse sistema internacional de unidades, ele foi criado justamente para que todos os países eles possam se entender, né? Você pode utilizar aí unidades que são padrão. Por exemplo, aqui no Brasil, para medir temperatura, a gente utiliza o grau Celsius. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter o Fahrenheit. E aí, algumas unidades em outros países podem soar bem estranhos em outros. Sendo assim, para ter uma união, a gente fez esse sistema internacional de unidades, medidas em unidades, que ele vai auxiliar todos esses países a se entender. O primeiro deles aqui, que a gente vai dar uma olhada, o primeiro dessas grandezas aqui físicas, é o volume. O volume ele está relacionado aqui com a ideia de 3D, que são as 3 dimensões. Né? Você vai ter aqui a altura de um cubo, por exemplo. Você vai ter a altura, o comprimento, e você também vai ter aqui a profundidade. É a multiplicação dessas 3 unidades que a gente chama de volume. Tá? Por exemplo, se eu tiver aqui 1 metro de largura, aqui, 1 metro de altura e 1 metro aqui de profundidade, e se eu multiplicar todos esses daqui, eu vou ter o que a gente chama de volume. Por exemplo, se eu tenho 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, eu vou ter 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E o m, por estar sendo multiplicado aqui 3 vezes, eu coloco ele ao cubo. E o importante também salientar é que o volume ele vai ser influenciado pela temperatura e pela pressão também. Lá na física, a gente observa que alguns materiais eles vão aumentar no volume, vão se dilatar, né? Ou vão ficar menor de acordo com a temperatura que você tem. A pressão é do mesmo jeito. Bem aqui em seguida, você tem algumas relações entre unidades, tá? A gente pode utilizar os metros cúbicos ou litro, ou decímetros cúbicos ou centímetros cúbicos, e esses eles vão estar relacionados entre si. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro também. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, quando a gente for fazer os nossos cálculos de transformação, de conversão aqui entre unidades, é importante você lembrar dessas relações, porque são essas relações que vão fazer com que o seu cálculo esteja correto. Porque você vai comparar esses valores para poder fazer essa conversão. Lá no laboratório, a gente utiliza a medida de volume justamente com o que a gente chama de vidrarias. Né? Você vai ter aqui o que a gente chama de pipeta, que vai puxar o líquido, e toda essa pipeta ela tem marcações. A gente fala que ela está graduada. E cada marcação aqui se refere a 1 ml, certo? Já aqui você tem uma proveta, um balão volumétrico, e todos eles vão ser para medição de volume lá no laboratório.